Olá, meu nome é Lucas Giron Pontes. Vou falar a minha parte do T3 de variáveis aleatórias contínuas na NBA. Eu fiquei no modelo normal. Primeiro eu separei as alturas válidas, que não são vazias. Depois calculei a média, a variância e o desvio padrão delas. Depois eu fiz o modelo normal da altura. Depois eu comparei isso com o histograma. Além disso, eu também calculei a probabilidade modelada e a frequência empírica para alturas maiores que 2,05 metros. Além de calcular o percentil de 90 no modelo normal e o empírico. Minha interpretação do modelo normal. A distribuição observada parece ser aproximadamente simétrica, e o modelo normal aproxima bem o centro de distribuição. Não é simétrica, pois o histograma tem muitos vales e cumes que não deveriam estar se fosse simétrico, fora de ordem, e não aproxima bem porque, ao aproximar bem, o histograma teria que acompanhar o modelo normal. Porém, isso só é verdade nesse começo. Começa aproximando bem, mas depois fica desordenado. O percentil teórico ficou próximo do percentil empírico? Sim, muito próximo, de 2% a diferença entre os dois. O que significa que o modelo de alturas tende muito a funcionar com o modelo normal, usar as alturas. E a probabilidade modelada ficou próxima da frequência empírica? Sim, a diferença foi de 3,2%. O que significa que o esperado, que é a probabilidade modelada, é o esperado do modelo. E a frequência empírica foi o resultado prático que aconteceu. Então o modelo está atendendo bem. A frequência empírica corresponde ao modelo. Tá? O modelo é efetivo para medir os dados. Quais limitações existem por causa do tamanho da amostra? O modelo normal sofre muito com outliers, principalmente com tão poucos como 48 alturas válidas. Então é facilmente influenciado por outliers. No modelo uniforme para altura, primeiro eu escolhi o mínimo e o máximo, selecionei o mínimo e o máximo e usei eles para calcular a largura. Depois eu criei o modelo uniforme, depois o BINS, aqui é o histograma junto com o modelo uniforme. E depois descobrir a probabilidade uniforme e a frequência empírica comparando com a altura de 2,05. Minha interpretação sobre o modelo uniforme. A uniforme superestimou ou subestimou a frequência observada? Subestimou. Como é possível ver, falta apenas mais a altura de mais 2 atletas para preencher a uniforme. E como é possível ver pelo histograma, tem mais do que 2 atletas, objetivamente. Então, subestimou de fato, mas a quantidade subestimada foi realmente extremamente considerável. Por que a altura não tende a ter uma densidade constante entre máximo e mínimo? A altura funciona muito mais próximo a um sistema normal do que a um uniforme, porque as pessoas não têm a mesma chance de ter a mesma altura, de ter cada uma altura. Tem uma média, um padrão, por assim dizer, no basquete, na sociedade e em geral. Então a altura não tem constantes entre máximos e mínimos. E é por isso que esse modelo é apenas uma referência didática. É apenas para exemplificar o uniforme, porque a altura simplesmente não encaixa nesse tipo de modelo. E se o ponto de corte, e o que aconteceria com a fórmula, se o ponto de corte estivesse fora do intervalo observado, se estivesse acima de B, da probabilidade, então o C seria 0. E se estivesse abaixo de A, então a probabilidade seria 1. Olá, professor. Vou iniciar a análise da exponencial do salário. O objetivo é usar a exponencial como modelo de contraste para uma variável positiva assimétrica. Nessa primeira parte, nós validamos o salário. Como podemos ver, não temos nenhum igual a zero e nenhum nulo. Aqui nós calculamos a média salarial, a variância e o desvio padrão. Na média salarial, nós temos 7 milhões e 200 mil e o desvio padrão é de 7 milhões e 75 mil. É um desvio padrão bem alto. Calculamos a taxa lambda, que é igual a 1,3. Criamos um modelo exponencial e fazemos o nosso gráfico aqui,
que usa o modelo exponencial com os dados reais. Como podemos ver, na análise desse gráfico, ele apresenta uma cauda larga à direita e nessa análise prévia nós conseguimos perceber que ele não consegue prever bem os salários baixos, mas os salários altos ele consegue prever bem, mais ou menos acima de 5 milhões, por aí. Aqui nós vamos comparar a exponencial com os dados usados, vendo a probabilidade e o percentil 90. Aqui calculando a probabilidade do modelo exponencial e a probabilidade da média salarial, nós vemos que a probabilidade exponencial fica em torno de 0,36 e a frequência empírica fica em torno de 0,34. É uma diferença razoavelmente baixa. Mas quando calculamos o percentil 90 do empírico e do exponencial, nós conseguimos ver uma discrepância alta nesse caso, de aproximadamente 2 milhões entre um e outro. E fazendo a minha análise, os salários do New York Knicks apresentam forte assimetria à direita, como foi dito, com uma média de 7,3 milhões e um desvio de 7,1, o que indica uma longa cauda à direita, com a probabilidade da frequência exponencial e da frequência empírica ficaram próximas, com a diferença de apenas 2,4 pontos percentuais, que a distribuição exponencial captura razoavelmente a assimetria salarial observada. Porém, o percentil 90 da exponencial é de 16 milhões e não está alinhado com o percentil 90 do modelo empírico de 18 milhões, indicando uma cauda de salários mais altos, mais pesada do que a exponencial prevê. Fatores como o teto salarial da NBA, contratos bônus, tornam os salários difíceis de modelar com uma distribuição simples. Nós veremos isso no trabalho 4 com o modelo múltiplo que vai conseguir prever com base em mais de duas variáveis o salário. Indo para a conclusão final, entre os modelos analisados, a distribuição normal foi a mais adequada para descrever a altura dos jogadores do New York Knicks entre 2019 e 2023. O histograma mostrou uma distribuição aproximadamente simétrica em torno de 2,01 milhões e tanto o percentil 90 quanto a probabilidade da cauda ficaram superior ou próximos aos valores empíricos. A Uniforme, por assumir uma densidade constante entre o mínimo e o máximo, subestimou sistematicamente a probabilidade de alturas extremas. A exponencial capturou uma assimetria salarial à direita, mas subestimou os salários do percentil 90 em cerca de 2,1 milhões. Com mais temporadas e valores empíricos tenderiam a se aproximar aos valores teóricos, embora não se elimine diferenças estruturais entre o modelo dos dados reais. A unidade jogador-temporada também repete o mesmo entre anos diferentes, o que viola a hipótese de uma independência entre observações. E basicamente é isso. Concluímos que o melhor modelo para se prever a altura é a distribuição normal e o pior é o modelo uniforme. E para prever os salários do New York Knicks, o modelo exponencial não foi satisfatório em seus resultados de previsão.